Olá meu amigo e minha amiga que acompanham aqui o canal Sotanar, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui num ambiente um pouquinho especial porque eu coloquei um quadrinho aqui para ver se eu consigo ajudar vocês com alguns exemplos da língua hebraica. O estudante inicial do hebraico, ele encontra uma certa dificuldade em traduzir palavras. Por quê? Porque no dicionário as palavras são achadas ali de forma diferente do que elas estão no texto hebraico. Por quê? Porque geralmente as palavras hebraicas elas são triconsonantais, então elas têm 3 consoantes. Só que quando você vai ler o texto hebraico, você vai perceber uma palavra como essa daqui, que aqui há 5 consoantes. Você tem um vav, você tem um re, você tem um nun, você tem o het e você tem a letra shin. E aí você se pergunta, poxa, mas como que eu vou encontrar isso daqui no dicionário? Então, hoje eu vou dar um exemplo aqui com um substantivo, depois eu vou gravar um segundo vídeo dando um exemplo com um verbo, certo? Para ajudar vocês nesse caso aqui. E aí eu fiz questão de colocar esse quadrinho aqui, pegar canetas de cores diferentes para ver se ajuda no que eu quero demonstrar para vocês aqui. Então, como eu estava mencionando para vocês, geralmente as palavras hebraicas são triconsonantais. Tem palavras hebraicas que só tem 2 consoantes, mas geralmente é triconsonantal, ok? E aí o que acontece? Qual é a dica que eu já dou para você no início? Você precisa conhecer bem conjunções, artigos e preposições. Certo? Então vamos dizer, o artigo, você só tem uma forma do artigo, você tem o re, mas ele tem algumas peculiaridades ali que você precisa conhecer. Para que quando você olhe isso daqui, você consiga identificar. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a conjunção vav. Então eu vou colocar a conjunção vav de vermelho aqui abaixo. Aqui está a conjunção vav. Depois eu tenho a letra re. E aí eu poderia parar e pensar aqui, bom, será que a letra re faz parte da raiz e o shin ficaria de fora? Poderia pensar isso, certo? Agora, uma questãozinha aqui me ajuda a ver que aqui é um artigo. Por quê? Se você lembrar da aula de artigo que você já deve ter tido, você tem o artigo aqui, você tem a letra re. E você deve lembrar que a próxima consoante, após o artigo, ela leva o dagesh forte. Certo? Ela leva um dagesh forte. E aqui nós temos exatamente o dagesh forte, na letra nun. Então aqui é um artigo. Então o que eu ponho? Eu ponho aqui, ó. O artigo. Certo? Então isso aqui é um artigo. Agora, o que sobrou? Sobrou 3 consoantes. Vamos colocar elas aqui abaixo. E eu vou colocar o dagesh forte na letra nun, tá? Aqui, ó. Ok? Então veja, olha só, aqui eu já descobri então a raiz. Essa daqui é a raiz na Rashi para a palavra serpente. Então eu tenho a conjunção vav, que é o e. Eu tenho o artigo, e aí como é uma palavra feminina, então o artigo a. E depois eu tenho serpente. Então, e a serpente. Então, queridos, atentem na dica. Entendam bem, gravem artigo, preposições e conjunção. Agora, você também precisa gravar as peculiaridades, né? Porque, por exemplo, aqui eu consegui entender que era um artigo por causa do dagesh. O dagesh ele me ajuda a perceber que é um artigo agora. Se isso daqui fosse uma gutural, por exemplo, se fosse a letra, sei lá, a letra Aleph, vamos imaginar a letra Aleph, vou colocar aqui ela, não teria esse dagesh, porque gutural não pode receber o dagesh, certo? A gutural não pode receber o dagesh.
tá? Então você tem que lembrar isso. Também lembre-se que o Dagesh forte, então ele não cai em guturais e o Dagesh forte ele duplica a consoante que está recebendo ele duplica ela, ao contrário do Dagesh lene que vai cair nas Begat Kefata, certo? Então veja, é uma dica muito importante que vai te ajudar a resolver vários problemas. Isso aqui é uma queixa que eu vejo muitas pessoas fazerem. Poxa, como é que eu encontro a raiz? Eu não estou conseguindo encontrar a raiz, eu não estou conseguindo traduzir a palavra, porque... um outro detalhe também. Aqui eu estou dando o exemplo de artigos, né? Agora, você tem que pensar o seguinte também. Por exemplo, se aparece o final, ot, por exemplo, final ot, que é o plural feminino, do substantivo feminino, no final, ou in, né? Ou in, que aparece no final. Então, se aparecer qualquer uma dessas terminações aqui, que é a do plural masculino e a do plural feminino, você também tem que perceber no final, tá? O plural. Então, vamos dizer assim, por exemplo, na hash, né? Se eu quisesse colocar serpentes. Então, vamos lá. Que não ficou bom. Vamos liberar um pouquinho de espaço aqui embaixo para ficar. Aqui, ó. Vamos lá. E aí eu colocasse aqui, ó. Minha letra não é muito bonita, mas acho que dá para entender, tá? O outro aqui, ó. Então veja, teria uma terminação o quê? Feminina. Então não ficaria serpente, mas ficaria serpentes, tá? É o mesmo exemplo clássico também que se dá, né, com a palavra sus, né? Que você tem um exemplo clássico das gramáticas, né? Sus, né? Que é cavalo. Aí você põe sussoto, né? Sussoto, né? Éguas. Então veja, você também tem que lembrar disso daqui, dos finais, das terminações, certo? Do substantivo plural, masculino, tá? Lembre-se então, você no início aqui, você tem que lembrar-se do quê? De conjunção, você tem que perguntar, é uma conjunção? É um artigo? É uma preposição? Então tá bom. Agora você também tem que lembrar do final aqui, tá? Do final. Se é masculino, se é feminino, nesse caso aqui feminino, que também pode mudar, porque aí a raiz está aqui, ó. E por vezes você pode encontrar isso daqui, talvez. Você tem uma conjunção aqui no início, a conjunção VAV, e as éguas, tá? E um artigo aqui, então você tem tanto no início quanto no final. Você tem tanto conjunções quanto terminações, tá? Tanto sufixos, nós vamos ver que você pode ter sufixos pronominais mais além, tá? Então, queridos, essa é a dica, atentem para ela, espero que ajude vocês, que no estudo de hebraico de vocês sejam beneficiados por essa dica, tá certo? No próximo dia 10, nós estaremos começando, tá? No dia 10 de novembro, nós estaremos começando a nova turma de hebraico do canal Sotanar. Se você tem interesse de aprender hebraico, ter aulas ao vivo de hebraico, aprender a língua hebraica, faça esse curso conosco, o meu e-mail estará na descrição e se você entrar em contato comigo por e-mail, você pode receber informações desse curso.